Fala rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 7 grandes duplas da história do futebol. Antes disso eu já gostaria de deixar um pedido de like, compartilhamento, sugestões. Mudamos o nome do canal, o nome do canal agora é Fute Diário. Temos também página no Twitter e no Instagram. Vou deixar os links aí na descrição. A primeira grande dupla que a gente vai falar aqui é Pelé e Garrincha. Formaram uma das duplas mais icônicas da história do futebol e principalmente da história da seleção brasileira, vencedores de 2 Copas do Mundo, 58 e 62, e aí 58 os dois ainda eram muito jovens e reservas, saíram da reserva naquele Mundial para fazer a seleção brasileira ser campeã do mundo. Em 62, mais uma vez, decidiram a Copa do Mundo, Garrincha mais importante dessa vez que Pelé, já que Pelé acabou se machucando durante o Mundial, e aí Garrincha abraçou aquela Copa, tomou para si e foi realmente o grande nome daquela Copa de 62. E aí juntos Pelé e Garrincha disputaram 40 partidas pela seleção brasileira e tiveram um total de 0 derrotas, isso mesmo, 0 derrotas, 36 vitórias e 4 empates, um número condizente com a história desses dois, uma das grandes duplas da história do futebol mundial e também da seleção brasileira, Pelé e Garrincha. Uma outra grande dupla que a gente vai falar aqui é Maldini e Baresi, uma das maiores duplas de zaga da história do futebol. Disputaram 196 jogos juntos e tomaram apenas 29 gols. É um número impressionante, mas que mostra a força dessa dupla de zaga que tinha o Milan e a seleção italiana. Nos anos 80 e 90 disputaram ainda a Copa do Mundo de 94 juntos, disputaram também a de 90, disputaram Champions, venceram Liga Italiana, enfim, uma das grandes duplas da história do futebol. Depois Maldini passou a jogar na lateral esquerda, mas continuaram jogando juntos. Uma dupla de zaga espetacular que a seleção italiana e o Milan tiveram sorte de ter nos anos 80 e 90, então uma das grandes duplas da história do futebol, não só de zagueiro, mas também de qualquer outro setor do campo, Baresi e Maldini. Da zaga para o meio, vamos agora para Xavi e Iniesta, uma dupla recente do futebol e que encantou uma geração, encantou e mudou o jeito de jogar futebol de várias equipes no mundo inteiro. Uma dupla que influenciou muitas outras equipes no mundo a jogarem parecido, equipes do Barcelona e da Espanha, que foram muito influenciadas por esses dois grandes meio-campistas que venceram 4 Champions League juntos, venceram várias ligas espanholas, venceram 2 Eurocopas e venceram uma Copa do Mundo. Então uma das grandes duplas da história do futebol mundial, uma das duplas que recentemente mais deu gosto de ver jogar, dominaram o meio campo do futebol mundial por alguns anos, né? Então Xavi e Iniesta não poderiam deixar de estar aqui. Agora mais uma dupla brasileira, dupla dos 2 R's, que muita gente fala que eles não se bicavam muito, eles não se gostavam muito, mas era uma dupla que dentro de campo eles se entendiam bastante. Ronaldo e Rivaldo, vice-campeões do mundo em 98 e campeões em 2002, uma dupla que conseguiu grandes êxitos pela seleção, fizeram muitos gols juntos, várias tabelas. Lembra que os 2 gols em 2002 na final contra a Alemanha surgiram de jogadas que tinham os dois próximos. No primeiro sai um chute de Rivaldo, no rebote Ronaldo faz o gol, e no segundo uma assistência sem tocar na bola de Rivaldo para o gol também de Ronaldo. Então vários gols saíram assim, Copa de 98, passe de Rivaldo, gol de Ronaldo, também na Copa de 98 contra a Dinamarca, passe de Ronaldo, gol de Rivaldo. Enfim, uma das grandes duplas da história do futebol brasileiro, bem vencedora, conseguiram conquistar bastante pela seleção brasileira e encantaram realmente a geração de quem conseguiu assistir esses dois jogadores, e não poderia também deixar de estar aqui Rivaldo e Ronaldo. Uma outra dupla de ataque, uma outra dupla brasileira, Romário e Bebeto, quando
Não sei vocês, mas quando se fala em dupla de ataque, primeira dupla que vem o nome é Romário e Bebeto, porque esses dois jogadores praticamente levaram a seleção de 94 juntos, e não diria sozinho, mas tiveram uma importância muito grande naquela seleção. E quando se fala de dupla de ataque, me vem uma das primeiras duplas que eu acabo lembrando pela importância que eles tiveram naquela Copa. Também conquistaram uma Copa América em 89 aqui no Brasil, e realmente foi uma dupla de ataque muito poderosa que a seleção brasileira tinha. Poderia ter tido novamente em 98, mas Romário acabou não sendo convocado por questões ali de lesão, um pouco particulares com Zagallo, enfim. Foi uma dupla muito importante para a história do futebol brasileiro, conquistou um dos maiores títulos da história da seleção, que vinha de 24 anos de jejum, e Romário e Bebeto acabaram com esse jejum. Vários gols na própria Copa de 94, com tabelas entre os dois, porque eram dois jogadores muito rápidos, conseguiam realmente encontrar espaço, e foi uma dupla muito importante para a história do futebol, tanto brasileiro quanto mundial. Então Romário e Bebeto também deveriam estar aqui nessa lista. Um brasileiro e um argentino, Maradona e Careca, formaram uma dupla sensacional nos anos 80 e início dos anos 90 no Napoli, que venceu algumas vezes o campeonato italiano, venceu Supercopa da Itália, venceu Copa da UEFA, e até hoje são ídolos lá, dois dos maiores ídolos da história do clube napolitano, e muito influenciado por conta desses títulos que eles conseguiram, né? Dois jogadores espetaculares, formaram uma dupla muito entrosada. Maradona fala que um dos maiores parceiros de ataque que ele teve foi o Careca, que era um centroavante, mas que conseguia dialogar bastante, saía da área, tabelava, driblava, deixava outros jogadores na cara do gol, como o próprio Maradona fez vários gols dessa forma, com tabelas, com Careca, e formaram ali uma grande dupla naquele Napoli, que conseguiu derrubar grandes esquadrões do futebol italiano nos anos 80, que realmente não era muito esperado que o Napoli tivesse força para conquistar, e conseguiu conquistar graças a esses dois jogadores, foram os mais importantes naquelas conquistas do clube napolitano. Então Careca e Maradona, uma das grandes duplas da história do futebol. Para finalizar, uma dupla holandesa, uma das grandes duplas da história do Milan, da Holanda e do futebol mundial. Estou falando de Ruud Gullit e Van Basten. Gullit era um meia, né, que conseguia chegar bastante, e Van Basten era um centroavante que conseguia girar todo o ataque, preparar jogadas, sair da área, se movimentar e fazer muitos gols. Conquistaram juntos a Eurocopa de 88, duas Champions Leagues pelo Milan, algumas ligas italianas. Então é uma dupla que realmente marcou história no Milan, uma das maiores duplas da história do clube e da seleção holandesa. Influenciou várias outras duplas de ataque a conseguirem jogar dessa mesma maneira, tentarem jogar dessa mesma maneira. Dois grandíssimos jogadores, estão entre os maiores da história da seleção holandesa, e também deveriam estar aqui Van Basten e Ruud Gullit. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a continuar crescendo. Siga as nossas páginas no Twitter e no Instagram, que a gente vai deixar aí na descrição, e comente sobre esse vídeo, diga o que você achou, fale sobre outras duplas da história do futebol, e deixe feedback pra gente manter sempre conteúdo aqui no canal. Valeu!